1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Diz assim: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados ou os sinceros se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Amém? Amém. Então, dando já sequência à ceia do Senhor, nós observamos que a igreja de Corinto não celebrava a ceia do Senhor da maneira correta, da maneira que era para ser celebrada, comemorada, né? Que era para ser feita ali. Eles se reuniam não para melhor, mas para pior, diz a Bíblia. Por que para pior? Porque nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que aqueles que brincam com certas coisas na Bíblia têm um final triste. E com a ceia do Senhor, muitos dormiam e estavam doentes, diz a Bíblia já, por brincarem com algo tão sério e algo tão importante, tão glorioso. Então eles se reuniam para pior. Por quê? Porque havia partidos entre eles, divisão entre eles. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro. E havia uma divisão ali. Vários grupos na igreja que se reuniam em prol dos seus próprios interesses e não em prol do interesse do reino de Deus, do interesse de Cristo Jesus. Então havia divisões. E Paulo dizia: até importa que isso aconteça entre vocês. Haja divisões, haja heresias, haja escândalos. Para quê? Para aqueles que são sinceros, para os que são aprovados, se manifestem, se tornem conhecidos em nosso meio. Então, importa que hoje, no século 21, no Brasil, no estado de São Paulo, onde nós estamos, haja escândalos nas igrejas, haja corrupção, haja mentira, falcatrua, heresias. Para quê? Para aqueles que são sinceros, se manifestem no meio. Não se manifestem como? Discordando dessas práticas, pregando contra essas práticas, indo contra esse sistema perverso. Aleluia! Então, importa que haja partidos, importa que haja as heresias. Para quê? Para que os sinceros se manifestem, né? Para que os verdadeiros adoradores se manifestem. Importa que haja o erro, que haja a mentira, que haja o evangelho da prosperidade, para que os verdadeiros pregadores do verdadeiro evangelho se manifestem e não sucumbam a essa mensagem de prosperidade terrena somente. Então importa que haja esses escândalos, importa que haja crentes que buscam a Deus somente por riquezas e prosperidade e bênçãos. Para quê? Para que os verdadeiros crentes que buscam a Deus em primeiro lugar se manifestem. Então importa que haja essas heresias, que haja esses partidos. E eles se reuniam no mesmo lugar, mas não era a ceia do Senhor que eles comiam. Então, pode existir reunião, até pode existir ceia, mas não é a ceia do Senhor. Amém. Era isso que estava acontecendo aqui, né? Eles até diziam, os ministros subiam no altar e diziam: aqui agora vamos fazer a ceia, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Faziam a celebração, mas o próprio Paulo disse: não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Ou seja, não é a Deus que vocês estão adorando.
Vocês estão honrando a Deus com a boca somente, mas o coração está longe dele. É igual a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3º capítulo. Eles se reuniam, mas Jesus não estava no culto deles, estava para fora. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Já viu esse versículo? Ali não está falando que é do nosso coração. Ali ele estava batendo na porta literalmente da igreja, estava para fora daquela igreja, para fora daquele culto. Não estava, além de estar para fora, estava com nojo daquele culto que eles ofereciam, a ponto de dizer: estou a ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês me causam náusea. As suas orações, os seus louvores, as suas reuniões semanais, nos finais de semana, os seus cultos, as suas ofertas, os seus dízimos me causam nojo, me causam ânsia de vômito. Estou a ponto de vomitá-los a vocês, porque vocês dizem que são ricos e não tem falta de nada, mas vocês não sabem, igreja de Laodiceia, que são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Está lá, está na Bíblia. É o Jesus da Bíblia que falou isso, né? A gente está acostumado e achamos que Jesus fala somente doce e suave, né? Ah, Jesus só fala o que eu gosto de ouvir, o que... Não, Jesus, ele, além de falar palavras mansas e agradáveis, ele também tem duras palavras para nós. Aleluia! Por quê? Porque são as duras palavras que vai nos corrigir, nos consertar. Duras palavras. Imagine Jesus pregando agora o Evangelho e dizendo assim: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem não se converter como uma criança, não pode entrar no meu reino. Quem ama mais seu pai, sua mãe, ou seus filhos, ou a si mesmo mais do que a mim, não é digno de mim. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Está escrito na Bíblia. O reino dos céus é escrito, são poucos aqueles que se salvarão, porque o caminho é apertado e a porta que conduz à vida eterna. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, então eu me preguei, profetizei, curei, participei dos cultos, profetizei, expulsei demônios, fiz maravilhas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É o Jesus da Bíblia. É o mesmo que falou: vinde a mim quem está cansado e oprimido. É o mesmo que consolou os pobres, que abençoou as viúvas, as crianças. É o mesmo que pregou o Evangelho aos pobres. É o mesmo que trouxe essas duas palavras. Jesus não é um Papai Noel, né? Como a mídia ensina, como o mundo ensina. Não é um Deus que foi fabricado pela igreja moderna, que só é como se fosse uma caixa de promessas, onde só dá coisas boas, só dá bênçãos. É um banco, quando só vamos até Jesus quando precisamos de algo dele. Não, Jesus, a Bíblia diz que Ele é o Senhor da glória, é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que criou todas as coisas e que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Esse é o Jesus da Bíblia. E o culto que Ele requer de nós, assim como a ceia do Senhor, não é do nosso jeito, da nossa vontade, como nós achamos o correto, o certo, nosso melhor. Não, o melhor para Deus é Jesus. E se Jesus não estiver no culto, pode ter estrelas, pode ter os melhores sons, os melhores oradores, os melhores cantores, os melhores instrumentos, pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, o culto é em vão, é sacrifício de tolo, abominação ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo: olha, vocês se reúnem no mesmo lugar, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Mesmo que vocês estão dizendo com a boca, estão fazendo tudo ritual, né? Estão falando, mas não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então nós observamos que nesta palavra, aleluia, nos demonstra que eles se reuniam ali e cada um comia do seu jeito, da sua parte. Uns levavam um monte de comida para a igreja e comiam, outros levavam um pouco. Os pobres que não tinham nada não comiam nada, porque o costume antigo era assim que funcionava.
na ceia do Senhor, eles celebravam tipo como se fosse um almoço, um jantar, né? Então, todo mundo era igual aquela, como é que fala, chá de bebê, né? Cada um levava um prato de comida lá e todo mundo comia junto. Era assim que funcionava, só que acontecia aqui, cada um levava a sua e não repartia com o irmão. Então havia irmãos ricos na igreja de Corinto, cristãos ricos, mulheres ricas que levavam vinho, levavam comida, comiam até chegavam a se embriagar e não repartiam com os irmãos pobres. Então nós observamos isso aqui na igreja, que acontecia. Por isso que Paulo condena eles. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Quer vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Então Paulo dizia, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando, pode ser qualquer coisa, menos um culto, menos a ceia do Senhor, menos uma reunião que agrada a Deus. Porque se vocês menosprezam os pobres, os que nada têm, vocês não estão sendo louvados, elogiados por Deus, mas estão sendo reprovados por Deus. Então é isso que a Escritura ensina-nos nesse texto. Verso 23 agora. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então Jesus, a ceia do Senhor, Paulo recebeu o mandamento do próprio Senhor, do próprio Jesus. Ele recebeu do Senhor essa ordenança. Aleluia! Ele recebeu de Cristo esta ordenança. Nós vemos na palavra de Coríntios mesmo, capítulo 6, capítulo 7. Irmão, nós estamos no culto agora, depois nós observamos que Paulo vai dizer, eu dou a minha opinião quanto ao casamento, né? Quanto é melhor não se casar para servir ao Senhor. Mas aqui ele não está dando sua opinião, ele recebeu do Senhor esta ordem. Ele recebeu do Senhor este mandamento. Eu recebi do Senhor que vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né? Agora imagina você no lugar de Jesus. Você foi traído, você tomaria o pão para abençoar as pessoas? Ou você pegaria a espada para cortar a cabeça do traidor? Né? Crentes por muito menos hoje amaldiçoam já. Falou mal de mim, Deus vai te matar agora. Vai virar cinza. Tocou no ungido de Deus, vai ser fulminado. Vai morrer. Os pregadores não falam isso hoje? Fala ou não fala? Eu estou brincando. Eu estou contando uma história da carochinha aqui. Igual nós pregamos no ensinamento ontem. Por qualquer coisinha, tocou na unha do evangelista, tocou na unha do pastor, pronto. Deus vai pesar a mão, Deus vai punir. É assim que muitas igrejas, muitos líderes agem. Qualquer coisinha já está amaldiçoando. Agora Jesus estava sendo traído para ir para a morte. E morte de cruz. Não amaldiçoou ninguém, né? Não ameaçou ninguém. Ele ameaçou Judas. Ele ameaçou Pedro porque o negou. Ele ameaçou Anás e Caifás, os cabeças ali do plano para matá-lo. Ele amaldiçoou? Aleluia! Não. Ele jogou praga em alguém? Não. Não jogou. Ele foi como uma ovelha muda até a morte. Ele se entregou ao Senhor, como nós lemos lá em 1 Pedro ontem, no estudo da carta. Quando ele foi ultrajado, não ultrajado. Quando era humilhado ou perseguido, não ameaçava. Não ameaçava. Então, nós temos que comparar. Quem que nós devemos seguir o exemplo? De Jesus ou dos apóstolos, pastores de hoje? De quem? De Cristo. Ele foi, da noite que foi saído, ele tomou o pão, né? Não se martirizou, nossa, fui caído, eu só fiz o bem, agora eu vou abandonar Deus agora, porque tem outro lado também. Tem os que amaldiçoam e tem os outros que não amaldiçoam ninguém, mas também diz, olha, fui traído, servi a Deus, fui traído pelos meus irmãos, ou passei uma luta, uma prova, Deus me traiu, e já quer desviar, já quer desanimar, por qualquer motivo. Só que Jesus não.
Na noite que foi traído, ele tomou o pão para abençoar. Então, na noite que você for traído, ou que você passar pela luta ou pela prova, lembre-se de Jesus. Lembre-se do Senhor. Na perseguição, lembre-se da atitude do Senhor. Ele não ameaçou ninguém. Os apóstolos, Estevão, quando foram perseguidos, eles não ameaçaram ninguém com a morte. Não jogaram praga em ninguém. Deus vai pesar a mão em quem está falando mal de mim. Deus vai fazer justiça. É o que você mais ouve dos crentes, isso. Não é dos ímpios, é dos crentes. É como se o nome dele fosse de ouro, né? Falou o meu nome, acabou. Deus já vai pesar a mão. Se fosse assim realmente, se isso fosse verdade, acho que não teria mais ninguém vivo nesse planeta, né? Estaria todo mundo morto, né? Porque um desejando o mal do outro, desejando a vingança do outro, a punição do outro, que estaria tudo acabado já, né? Tudo acabado. É o famoso sabor de mel, né? Que é ver seus inimigos na plateia e você no palco, né? Ainda tem a cara de Paulo dizer que é Jesus que vai estar brilhando em você, né? Mas na verdade ali, esse hino é mais satânico do que música do mundo. Porque está sendo cantado nas igrejas, né? É mais satânico do que aqueles rocks que falam propriamente dito do demônio, que é uma adoração ao demônio. É a mesma coisa, porque é uma blasfêmia para Deus, esse tipo de canção e de música. Por quê? Porque ensinam o que o Evangelho não ensina, né? Ensina o contrário de Cristo. E a palavra anticristo significa isso, contrário a Cristo. Aleluia. Então, eu estou cantando uma mensagem que é contrária ao Evangelho, eu estou cantando uma música do anticristo. Então, as pessoas louvam a música do anticristo dentro das igrejas, sem saber que estão louvando. Sem saber que estão louvando. Já pensou Jesus aqui? Se ele fosse agir como muitos líderes de hoje, né? Quem estiver até na televisão, ele tinha amaldiçoado já aqueles. Tinha amaldiçoado Judas, Anás, Caifás, já tinha jogado uma praga. Verso 24. E tendo dado graças, repartiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então vamos perceber. Aqui podemos dizer que não chegou na cruz ainda, mas foi um dos momentos mais difíceis de Jesus, porque ele já sabia o que estava esperando ele na cruz. Então você já sabia do seu futuro, você já sabe do seu futuro. Sabe que o teu amigo te traiu, né? Aquele que molhava o pão do seu vinho. Quer dizer, para fazer isso tem que ser uma pessoa muito íntima, né? Te traiu. E mesmo assim está disposto a dar sua vida, até por ele também, tanto pelos amigos como pelos traidores e pelos inimigos que estão planejando para você ir para uma cruz, para você morrer, para sofrer dores e sofrimentos agonizantes, terríveis. Mesmo assim, isso não impediu Jesus de cumprir o seu chamado, cumprir a sua vocação, cumprir o plano e a vontade do Pai. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Jesus não nos deu carro zero. Jesus não nos deu casa própria. Jesus não nos deu ouro ou prata ou pedras preciosas. Jesus deu seu corpo por nós. Quer mais do que isso? Sua vida, né? Sua vida Ele deu por nós. Seu sangue Ele deu. O meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então a ceia do Senhor é uma celebração em memória de Cristo, do Salvador. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, ou o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então este cálice, este suco de uva, este vinho e este pedacinho de pão é meu corpo, é meu sangue, é representação. E todas as vezes que vocês fazerem isto, é em memória de mim, é em memória do meu sacrifício, é em memória daquilo que eu realizei na cruz. Que na noite em que eu fui traído, eu entreguei minha vida, dei meu sangue, dei meu corpo, me entreguei totalmente
para salvar sua alma, para resgatar sua vida, para te trazer uma nova aliança, um novo testamento. E esse novo testamento, a herança é o céu. Aleluia! É o testamento, né? O testamento do pai, da mãe, uma casa, um carro, uma fazenda. Se é rico tem mais coisa. Mas olha o testamento de Jesus, é a nova Jerusalém, é as casas e mansões onde as ruas são de ouro, os muros de cristal, as portas de pérolas, aonde existem os anjos e os santos. O testamento de Jesus te promete o Espírito Santo, te promete a salvação, te dá o direito de ser chamado família de Deus, como dizem Efésios, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Ou seja, a mesma herança da qual Cristo faz parte e recebeu do Pai, Ele repartirá conosco também, né? Repartirá, mesmo que você seja um filho pródigo, mas se houver arrependimento, tudo que é meu é teu, meu filho, o Pai disse para o filho pródigo. Então, se houver um arrependimento, a crença em Jesus verdadeira, então tudo que é do Pai será seu. Esse é o testamento por qual Cristo morreu e deu o seu sangue. É o Novo Testamento. Por que Novo Testamento? Porque existiu o Velho. Qual que era o Velho? O Velho foi feito uma aliança com Moisés e com Israel no Sinai, deles obedecerem os mandamentos e serem salvos e abençoados. Só que eles quebraram essa aliança por diversas vezes. Então vem o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, anunciando que vai chegar um tempo em que Deus fará uma nova aliança com a casa de Israel, um novo testamento com a casa de Israel, aonde ele tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne e daria um espírito novo ao povo de Deus, para que eles conheçam o Senhor. E ninguém vai ensinar mais o seu próximo dizendo, conheça o Senhor, porque todos vão me conhecer, diz a Bíblia, desde o maior deles até o menor. Então essa nova aliança é o Novo Testamento, a qual nós fazemos parte, aonde nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A volta de Jesus. Eu sei que isso é algo que não é pregado mais, infelizmente. Não é uma mensagem que faz o povo dar glória a Deus, dar aleluia, reteté. Não é uma mensagem que enche igreja também. Mas a volta de Jesus, ela é importante. Ela é o principal acontecimento, além da sua primeira vinda, é o principal acontecimento que vai acontecer ainda. Mas não aconteceu. Mas é o principal, a volta do Senhor. Ah, mas já faz 2000 anos, né, Roberto? Faz 2000 anos já, né, pastor? Faz 2000 anos já, irmãos? Que diz que Jesus vai voltar e não voltou ainda. E por causa disso, muita gente desanimou já de pregar isso, a vinda de Jesus. Mas não devemos nos iludir. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Para nós demora bastante, mas para Deus é um piscar de olhos. É algo rápido. Mas Ele está voltando. E todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, é em memória dele, é para anunciar a sua morte ao mundo, que ele morreu para salvar o mundo, morreu para nos salvar, até que ele retorne. E nós possamos participar, podemos dizer, não da verdadeira, porque essa ceia que participamos hoje é verdadeira, mas da mais que verdadeira, que a ceia no céu, né? Onde todos participarão juntos, onde o próprio Cristo estará nos servindo, como ensina a Bíblia, nas bodas do Cordeiro. Verso 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Réu, essa palavra réu é forte, né? Lá em 1 João nós vemos a palavra advogado. Jesus é o nosso advogado. O que é o réu? O réu é o acusado. É aquele que está sendo acusado. Então quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu, acusado de ser o assassino do Senhor. É forte isso. É que as pessoas não prestam atenção. Mas o que está dizendo aqui é que você vai ser acusado. Ah, mas eu não sou Judas, eu não sou Anás e Caifás, eu não sou Pilatos que lavou a mão, que tirou o dedo de fora, né? Tirou a responsabilidade. Eu não sou o povo ali que gritou, solta Barrabás e crucifica Cristo. Mas a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que quem participar da ceia do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, estará sendo acusado diretamente pela morte do Senhor, como um dos assassinos, um dos executores, um dos traidores, um dos conspiradores, um daqueles que fizeram parte, deram aval e apoio à barbaridade que fizeram com Jesus na cruz do Calvário. Será réu. E não só esse texto diz, mas em Hebreus capítulo 10 também diz que aqueles que pecarem voluntariamente, depois de haverem recebido o Espírito da verdade, o arrependimento, o Espírito da graça, pecarem voluntariamente, voltarem as costas para Deus, estão pisando de novo no sangue da aliança e estão crucificando de novo o Filho de Deus. Está escrito lá. Serão punidos com uma punição muito pior do que a punição da lei de Moisés, que era apedrejamento para os culpados. Quem quebrar essa nova aliança e quebrar esse pacto com Deus, feito por Cristo, e desfazer disso, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então olha que situação difícil, né? Jesus é o advogado da igreja, mas aqueles que brincam com a ceia do Senhor, participam dela indignamente, já não terão mais um advogado, mas terão um juiz que os acusará. Serão réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui não vai ser Satanás que vai acusar, não. Vai ser o próprio Deus. Amém. Isso que é pior. Isso que é, porque quando é Satanás que acusa, tem o advogado ainda, né? Que é Jesus. Mas dura coisa quando Deus for o acusador. Deus for aquele que for o vingador. Aí será difícil, hein? Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Para aquele que participar indignamente, né? O que é indignamente? De maneira ritualística, indiferente, com o coração não arrependido, um espírito de amargura, ou qualquer outra atitude ímpia. Isso é indignamente. Então eu vou participar. Mas não tem escapatória. Com Deus não tem em cima do muro. É sim ou não. Eu não vou participar então. Jesus também diz lá no Evangelho: aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Quer dizer, não tem em cima do muro. Se dizer que não vai participar porque é pecador, e é uma verdade, nós somos pecadores, nunca deveríamos nem pensar em tocar nisso, não vamos ter parte com ele. Mas se dizer, então eu vou tomar para mim, para o céu, mas não se arrepender também, não pedir perdão, vai ser condenado do mesmo jeito, então não vai ter escapatória. É isso que o texto diz aqui, não tem escapatória, tem que se arrepender para participar. O que é se arrepender? Pedir perdão ao Senhor, perdão a Cristo Jesus, se arrepender. Se tiver ira, inveja, raiva, contenda, ódio contra alguém, pedir perdão, pedir que a amargura seja tirada do coração. Porque se na oferta, Jesus falou isso, imagine na ceia, né? Sabe o que ele falou na oferta? Quando você for ofertar alguma coisa para o Senhor, se você se lembrar que tem algo contra alguém, não oferte. Deixa a sua oferta no altar, primeiro vai, reconcilie-te com o teu irmão, depois vem e entrega a sua oferta, não é? Imagine a ceia então, a ceia do Senhor. Então é sério, a gente acha que mas depois eu vou consertar tudo quando morrer, ou vai dar tempo. Não pode dar, nós podemos morrer e não dá tempo de consertar nada. Ou podemos dizer, isso aí é irrelevante. É relevante, acho que Deus não vai levar tão a sério esses versículos aí. É um só que ele falou isso, né? Falou, tem tanto versículo que fala do amor dele, da misericórdia dele, só que nós não devemos nos esquecer que o Senhor, ele leva mais a sério a palavra dele do que a nossa. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus, ela é séria.
Nós podemos achar que isso aí é coisa pequena, né? Mas está lá, a própria oração do Pai Nosso: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós também. Então tem muitas advertências para nós. Então devemos procurar andar de uma maneira digna, né? Digna. É claro que haverá contendas, perseguições. O próprio Paulo tinha muita gente que odiava ele, mas nem por isso ele odiou os que os odiavam, né? Ele perdoou. Aqui também não estou dizendo que você tem que andar, você é obrigado a ser amigo de todo mundo, andar com todo mundo, não. A Bíblia diz que somos obrigados a amar a todos, não é? Agora, ser amigo de todo mundo, não existe isso na Bíblia. Você tem que ser amigo de todo mundo, andar junto com todo mundo, até porque a Bíblia diz o contrário, que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então nós temos que amar todos como se fossem nossos irmãos, mas você não tem a obrigação de ser amigo de ninguém. Davi não andou junto com Saul. Depois que ele descobriu que Saul queria matar ele, foi embora, né? Mesmo assim, não matou Saul, matou? Não, por quê? Porque ele não guardou raiva, ódio de Saul. Por isso que Davi foi segundo o coração de Deus. Então é nesse espírito que nós devemos andar diante do Senhor, para participar dignamente da ceia do Senhor. Verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, eu não tenho que examinar a sua vida, você não tem que examinar a minha. Pastor não tem que examinar a vida das ovelhas, ovelhas não tem que examinar a vida do pastor. Pais não tem que examinar a vida dos filhos, filhos não tem que examinar a vida dos pais, marido da esposa, esposa do marido, irmão do irmão, irmã da mocidade para o irmão da mocidade, jovem para o irmão da oração, obreiro para o outro obreiro. Não existe isso. Examine-se o homem a si mesmo. É sério isso. Por quê? Porque Deus sabe, por isso que nós vemos, Deus sabe de tudo, né? Deus sabe que a gente gosta de examinar os outros, né? É fácil eu examinar a irmã Eliane, o pastor Josué, a minha esposa, qualquer um aqui é fácil começar a examinar a vida, achar os defeitos, achar as falhas. É fácil fazer isso. Mas dura coisa é o espelho, né? E examinar o homem. Examine-se a si mesmo. Examine-se. Examinar não é só se olhar no espelho. Examinar fala de algo minucioso. Vai no médico para ser examinado. Se for um médico competente, vai te examinar, vai fazer exames, vai te ver por dentro, vai pedir raio-x, vai catar seu sangue, levar para outro especialista para ver a célula, para ver tudo, é algo minucioso. Então, examine-se. Sua mente, seus olhos, sua língua, seu coração, suas atitudes, como você tem sido, como homem, como uma mulher, como um funcionário, como um marido, como um filho, como um pai, como um crente, como um cidadão, como um irmão, como um obreiro, como um pregador, como tudo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examine-se a si mesmo. Verso 29: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, quem come e bebe, quem participa sem discernir o corpo. O que é discernir? A palavra discernimento significa você saber. Podemos dizer no sentido mais para vocês entenderem, saber. Discernimento é isso, você sabe quando é Deus ou quando é o diabo, né? Quando a pessoa está falando por Deus ou pelo diabo, ou pela carne. Você sabe quando a pessoa está falando pela Bíblia ou só seu próprio coração. Isso é discernimento. Feijão, está muito de feijão aqui. Você vai fazer feijão, você vai discernir os feijão, não vai? Ver o que está bom e o que não presta. Você vai no mercado, você vai discernir as batatas, as frutas, escolhendo as boas e as más não. Isso é discernir. Então, o que é discernir o corpo? É você saber o que você está fazendo. Que não é qualquer coisa, não é simplesmente algo, eu tenho que tomar sempre porque
senão o pastor vai ficar triste comigo. Ou eu tenho que tomar ceia, senão eu não posso cantar, não posso pregar. Ou eu tenho que tomar ceia, porque todo mundo está tomando, vou tomar também. Então, muita gente age dessa forma, pela emoção, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não. Tenha um discernimento, saiba que isso representa o corpo de Cristo, representa o sangue, representa a morte dele, a salvação, o Novo Testamento, a nova aliança, a vida eterna, a herança que ele te prometeu, que anuncia a morte dele, que é em memória dele, e que anuncia a morte dele até que ele retorne novamente em glória para reinar. Porque quem não faz isso está recebendo juízo para a própria vida. Lá, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, a enfermidade, a doença, se você estudar pela Bíblia, ela vem por vários motivos. Por motivos biológicos, genéticos, demoníacos, pecado, por tomar a ceia do Senhor, que é isso que está dizendo aqui agora, por juízo de Deus, para a glória de Deus também. Aleluia! Para você não se exaltar, como foi o caso de Paulo, né? Para testar você, como foi o caso de Jó. Então tem vários motivos. E um dos motivos que muitos na igreja de Corinto estavam doentes, fracos, espiritualmente falando, debilitados e até morreram, né? Quando fala dormir aqui é morte realmente, é porque brincaram com as coisas de Deus, brincaram com as coisas sérias, brincaram. E Paulo está dizendo, tome cuidado, porque muitos estão fracos e doentes e estão morrendo, dormem, porque não discernem o corpo do Senhor, brincam com as coisas de Deus. Então, imagine o castigo para esses que estão brincando com Deus, né, hoje. Pastores, pregadores, megas igrejas, os auto-intitulados apóstolos, né, que eu sempre fui contra, né, isso. Não porque eu sou ignorante, mas ou porque eu tenho... Mas o próprio movimento em si, esse movimento apostólico, se nós estudarmos ele, vemos, é totalmente uma furada, né? O camarada tem a coragem de se intitular apóstolo. Eu sou apóstolo. Quer dizer, pastor não serve mais, né? Eu preciso ser apóstolo, rei, patriarca, profeta. Então, eles se intitulam de várias coisas. Mas imagine o dia que o Senhor for entrar em juízo com esse povo, né? Se eu for levar literalmente a palavra apóstolo, lá em Apocalipse 21 e 22, diz que a Nova Jerusalém tem 12 portas e o nome dos 12 apóstolos. Está escrito lá, né? Agora, esses apóstolos de hoje, com certeza o nome deles não vão estar lá, né? Vai ser o nome dos apóstolos bíblicos, da Bíblia, escolhidos por Jesus, que tiveram experiência não emocional, mas experiência de vida por Jesus. Viveram lado a lado com Ele. Assim como eu estou vendo vocês aqui, ando com você, eles andaram literalmente com Jesus na terra. Andaram, falaram com Ele, face a face. Aleluia! E foram ordenados por próprio Jesus. Então esses aí, a gente não sabe quem está ordenando, né? São outros apóstolos, né? Um apóstolo ordenando o outro, até apóstola já tem, no feminino, né? Na Bíblia não tem apóstola. Então é para acabar mesmo, né? Então temos que tomar cuidado. Verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mais uma vez de se examinar. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer, se você se examinasse mais a você mesmo, se julgasse mais para se corrigir, você não seria julgado por Deus. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Então, quando somos julgados por Deus, somos julgados para não ser condenados com o mundo. Então, quando se reunimos para ser do Senhor, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome,
Isso aqui já falou para o povo daquela época, não serve para nós, porque a gente não faz um banquete aqui na igreja, nenhuma igreja faz. Mas se fizéssemos, se tivesse muita fome, come em casa e traga algo para repartir com os irmãos, né? Não vai chegar, por exemplo, só vou dar um exemplo para os irmãos entenderem o que se passava na época da Bíblia. Não vai chegar na igreja com 1 quilo de picanha, sabendo que ali tem 50 irmãos, né? Que vai trazer costela, ou nem carne vai trazer verdura, porque não tem dinheiro para comprar carne, para fazer eles passar vontade somente. Se você tem fome, coma em casa. Não se reúna na igreja para demonstrar sua riqueza, para ostentar, para juízo, mas sim para o amor, para a edificação. Coma em casa a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Amém. Então, eles tinham duas ceias em Corinto, a ceia do Senhor e a ceia ágape, que era não só em Corinto, mas na igreja inteira primitiva tinha isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3 e 6, vai dizer que eles tinham comunhão no partir do pão. Quando fala partir do pão, não está falando da ceia, está falando que eles tomavam café junto, almoçavam junto, jantavam todo mundo junto, comia todo mundo junto ali. Então em Corinto, eles quiseram imitar a igreja primitiva, só que erraram. Por quê? Porque os ricos levavam um monte de comida só para eles, e os pobres ficavam ali chupando o dedo. Então por isso que Paulo repreende eles duramente e diz: se vocês continuarem fazendo isso, receberão um duro castigo de Deus. Agora você imagina, para terminar essa mensagem já, um culto acaba, você sai para fora na igreja, ali tem coxinhas, cachorro quente, você tem dinheiro para comprar, você compra, você come, mas é quem pai de família que está ali desempregado? Ele talvez até consegue ficar sem comer, né? Mas e o filho dele, a filha dele? Que vai chorando embora, talvez com vontade de comer. Ah, não, mas você está sendo radical. Aquelas coisas que você está vendendo é para ajudar a igreja. É para ajudar a obra. É igual Saul, né? Saul disse: olha, esses bois aqui é para ajudar a obra, é para sacrificar a Deus. Mas o que Jesus disse? Melhor obedecer do que sacrificar. O que ele fez com os vendedores na porta do templo? Ele aprovou aquilo ou ele reprovou? Reprovou por quê? Porque a casa do Pai não é lugar de comércio. Jesus, se fosse pastor de uma igreja hoje, você acha que ele venderia salgadinhos na porta? Ou ele daria para todos igualmente? E até mesmo para quem não está dentro da igreja, se pudesse, para os pobres, dos bairros mais pobres da cidade onde ele morava. É assim, irmãos. Nós temos que seguir Jesus. Esse espírito de religiosidade, desse sistema evangélico moderno, é anátema, é amaldiçoado. Por quê? Porque busca somente dinheiro, prosperidade e riqueza. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. E prosperidade vem de barganha. E cada um buscando seu interesse, suas riquezas, e não o interesse de Cristo Jesus. Então você imagina quantos que estão achando que vão para o céu e vão ser réu do corpo do sangue do Senhor. Por quê? Porque não observam essas simples coisas. Esses dias não, já faz anos já. Uma mulher na internet entrou em contato comigo lá de Brasília, uma senhora, e disse: olha, quanto que você cobra por essas palestras aí? Porque a gente grava todas as pregações a gente grava, posta na internet. A carta de Romanos nós postamos lá faz 2 anos e tem muitos acessos. E ela perguntou: quanto você cobra pelos DVD para gravar e mandar aqui para mim? Aí eu respondi para ela: não, a gente não cobramos nada. É de graça, tudo está aí na internet. Se você quiser baixar, gravar em DVD, gravar bastante cópia e dar para quem se quiser, fique à vontade. Por quê? Porque a pregação do Evangelho é de graça. É de graça. Imagine se Paulo fosse cobrar os direitos autorais, né? João, o duro é a gente achar a descendência dele, mas se duvidar, acha, né? A descendência de Abraão é Israel, né? De Isaac, de Jacó, de Davi. Então, quantos milhões de Israel tinha que ganhar direitos autorais? Porque a Bíblia veio deles. Brasil, Estado, todo mundo ia ter que pagar para eles direito autoral. Então, tem muitos pregadores que usam a pregação para ganhar dinheiro, para vender DVD, se ficar famoso, né? Para se pregar. Não, vamos pregar de graça, porque foi de graça que a gente recebeu.
e é pela graça que todos vão para o céu. Então, se é de graça e é pela graça, por que a gente vai querer cobrar? Por que vamos querer cobrar? Se Deus tem cuidado de nós, no pouco está bom, né? Porque se quem quiser muito vai trabalhar, vai estudar, não para ter o muito, mas para ter o necessário, para que não chegue nesse espírito lamentável que muitos estão, né? De comercializar em nome de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, já está na ceia do Senhor.